Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Edson Negreiros, sou produtor rural aqui da Fazenda Bom Tempo, no município de Palmeiras do Tocantins, da região do Bico do Papagaio. Eu fui convidado para falar aqui um pouco para vocês sobre o BRS Capiaçu. Ao fundo aqui, vocês estão vendo, estamos aqui com uma lavoura de capim, né, o capim elefante, BRS Capiaçu, que está mais ou menos com uns 30 dias que já se passaram o primeiro corte que nós fizemos silagem. Portanto, a gente vai falar então, agora nesse momento, o que é essa variedade, né, de capim. Ela é uma variedade de capim elefante que foi desenvolvida pela Embrapa há uns 5 anos. Bom, então o BRS Capiaçu, ele foi desenvolvido pela Embrapa, ele é uma variedade de capim elefante, né? Foi feita uma seleção por vários anos, quando a Embrapa ela é uma instituição, né, de pesquisa, eles passam pelo menos uns 10 anos fazendo experiências e melhoramento genético dessa variedade de capim. Então, para que ele serve? Ele serve para... tem várias funções, inclusive para você dar para galinhas, criação de galinha, criação de porcos, e óbvio para animais, né, cavalos, equinos, né, e bovinos. Hoje o maior potencial mesmo é para a criação de gado, né, principalmente se for confinamento, né, porque ele também serve para pastejo, mas eu acho um desperdício um capim desse, o aproveitamento dele para você fazer silagem, né, ou mesmo dar in natura, né, para os animais, é muito grande. Então, você deixar os animais pastejar é mais ineficiente, né? Como usar, né? Já falei até um pouco. Aqui eu vou falar um pouco da experiência que eu tô tendo com esse capim, que ainda é muito pouco. A gente começou trabalhando com ele em 2017, a gente começou a fazer o nosso primeiro canteiro, né? E aí a gente foi multiplicando, e hoje a gente já tem uma área de 12 hectares, né? Eu conheci esse capim na Embrapa, lá na Agrotins, né, com meu amigo Cláudio da Embrapa, que ele é um pesquisador também, e ele me mostrou esse capim lá junto com outras pessoas. Eu participei desse evento lá e eu gostei muito, e ele me arranjou as mudas, umas estacas, e eu trouxe aqui para a fazenda. Até foi fora de época ainda, que é no final das águas, mas o capim é tão resistente que eu plantei e ele nasceu e enfrentou a seca, né, e começou a desenvolver quando começou a chover novamente. Então esse viveiro ele era pequeno, aí eu multipliquei esse viveiro, mais ou menos 1 hectare, e de 1 hectare ele já se tornou 12 hectares, e ainda dava para plantar mais ainda. É porque eu não quis aproveitar. Ainda sobrou, eu vendi mudas, eu doei mudas, mas aí o que sobrou eu meti a roçadeira, porque senão ele perde, porque fica maduro demais, aí perde a proteína e fica ineficiente para você fazer silagem. Como que eu plantei esse capim depois, né? A gente planta, é muito simples, o plantio do capiaçu, ele é como se você estivesse plantando cana. Você prepara a terra da mesma forma. É interessante você fazer uma correção de solo para você ter uma produtividade maior. Você faz as valas, o suco, tem um sucador, faz com o trator e vai colocando as canas. Eu coloquei 2 canas de parelho, emparelhadas, e fui cobrindo com a enxada, né? E joguei bastante cama de frango, muita cama de frango mesmo, né? Mas não usei adubo químico. O meu plantio foi praticamente um plantio orgânico. Uma coisa importante. O capiaçu ele é muito suscetível a pragas, principalmente no começo, assim, passando de 20 dias para frente, é importante você combater, né, as plantas daninhas que atrapalham muito o crescimento dele. Aí, se você fizer um combate, né, dessas pragas, principalmente
Aqui deu esse problema porque eu joguei bastante cama de frango e a cama de frango vem muita praga. Aqui tem na ração do frango, né? Os sementes, porque as lavouras já tem esses problemas, né? Aí na colheita vem junto, aí faz a ração, o frango come, ainda cai na cama e a gente joga na pastagem ou na lavoura de capim. Aí a praga vem mesmo. Então é importante você fazer um combate, né, para o capiaçu desenvolver mais. A colheita, ela pode ser de duas formas, essa colheita, né? Até falei no começo, você pode dar in natura para os animais, no coxo, fazer o corte, né, como se fosse para silagem mesmo, e vai abastecendo o coxo diariamente. A idade desse capim para fazer esse tipo de manejo é 70 dias. Nesse período ele tem o maior índice de proteína dele, que chega a ser maior do que o milho. Eu não sei bem a quantidade de proteína, mas eu acho que é em torno de 9%. É óbvio que o milho tem muito mais energia, mas aí é outra coisa. Agora a proteína, o capiaçu na idade de 70 dias, ele estando bem adubado, com a terra corrigida, ele chega a ter mais proteína do que o milho. Agora, para você fazer a silagem, aí você precisa de um pouco mais de matéria seca, aí é interessante esperar um pouco mais, de 90 a 110 dias, para ele ficar um pouco mais duro, né, a cana engrossar mais, para ele ter mais matéria seca. Contudo, ele vai ter menos proteína, né? Talvez ele vai chegar aí a 5%, né? O tamanho do picado, para você fazer o corte para silagem ou mesmo para dar in natura, eu costumo usar 3 milímetros. Pelo seguinte motivo, ele fica muito bom para fazer a compactação, né? E é uma experiência nova também para a gente fazer silagem. Eu entrei com uma ensiladeira de área total, o resultado foi excepcional, né? Eu fiquei muito surpreso com o volume de silagem que esse capim dá, né? Ele chega a ter uma produtividade aqui no meu caso, o primeiro que eu plantei, que estava mais denso, né, ele chegou a uma faixa de umas 50 toneladas por hectare. Mas a gente já tem informações de outros produtores que estão irrigando, né, até mesmo sem irrigação, em terras melhores, mais férteis, com 80 até 90 toneladas por hectare, por corte. E você consegue fazer de sequeiro, sem a irrigação, você consegue fazer aí em torno de 3 cortes por ano. E se você irrigar, você faz 5, até mesmo 6 cortes por ano, né? Então a produtividade dele é muito, muito alta. E é interessante, se você for fazer silagem, você usar o inoculante. Até porque ele é um capim que tem muita umidade. E se você não usar o inoculante, você pode ter problema de perda lá no seu silo, né? Porque aquilo lá vai azedar muito. E aí, isso não é bom porque você está rasgando dinheiro, né? Está jogando dinheiro fora. Depois que você terminar a colheita, é muito importante você fazer uma cobertura, para você depois ter uma produtividade maior. Até que ele vai perfilar muito mais, então a toceira vai abrir e ele vai precisar de mais alimento, e o alimento é o adubo. Então você pode usar aí cerca de 400 quilos do 20020, né, para ele desenvolver, e você com um pouco prazo, né, uns 90 dias, aí já está colhendo novamente, certo? E a qualidade da silagem, a proteína dela vai chegar aí a 5% de proteína, né, nessa qualidade da silagem. Pois é, então, eu vou mostrar para vocês aqui as toceiras, né, tanto que elas já começaram a abrir, a perfilar. A cada corte que você faz, a toceira, a tendência é ela só aumentar, a gente não sabe o tanto que ela vai engrossar, portanto que é interessante a gente fazer a colheita com ensiladeira de área total, porque aquelas de linha vai ficando pesado para elas, né? E eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Eu vou mostrar para vocês
eu fiz uma cobertura aqui depois que a gente fez a silagem. Essa cobertura ela foi de biofertilizante líquido de cama de frango. E eu coloquei ureia, né, misturei no pipa, né, na chorumeira, e fizemos a cobertura. Veja que como a gente já está passado do período da chuva, a gente ficou até assim preocupado porque não ia chover mais. Graças a Deus hoje deu uma chuvinha de 8 milímetros e isso vai ajudar bastante aqui. Eu quero mostrar para vocês, aproxima um pouquinho, Léo. Olha, as manchas do biofertilizante líquido. Você vê que tá, não sei se dá para perceber aí no vídeo, aqui tem umas manchas mais escuras, mais pretas, que tá na folha. Aqui dá para perceber bem, ó. Veja, né? Porque o biofertilizante líquido, ele é foliar. Então a absorção pela planta é imediata, né? Ela fica essa manchinha, mas isso aí é só adubo, né? Adubo orgânico no caso. E veja que a pigmentação da folha tá muito boa, né? Tá um verde bastante escuro. E isso aqui demonstra que ele tá com um nível de proteína bem alto. Eu vou mostrar para vocês aqui o solo que nós plantamos. Esse aqui é um solo arenoso, porque o capiaçu, ele se dá muito bem. Aqui tá úmido, né? Você vê que tem uma cobertura, né, da terra aqui de palha seca. Isso aqui tá úmido, mas é uma terra arenosa, tem pouca argila nessa terra. E o capiaçu, ele se dá muito bem nesse tipo de solo. Um solo, né, com pouca argila, não precisa ter muita umidade, porque se tiver muita umidade, ele vai amarelar. Eu tenho um trecho ali embaixo que não ficou muito bom, porque o solo lá é muito úmido, tem uns minadores perto, nessa época de inverno. Então ele amarelou, né? Ele não desenvolveu bem. Ele nessa parte mais alta de solo arenoso, ele foi muito bem. Eu quero mostrar para vocês aqui, aproxima um pouquinho mais. Veja bem, isso aqui é um capiaçu de primeiro corte. Tem mais ou menos 30 dias que nós cortamos. Observe essa toceira, o tanto que ela perfilou. Aqui, se você for contar, até é difícil, tanto de fios novos, né, que tá nascendo aqui, ó. É uma toceira muito grande. E não, assim, não é interessante você fazer um corte muito alto. Pode fazer um corte mesmo baixo para facilitar a rebrota, né? Então, assim, a vantagem do capiaçu é que ele, quanto mais você cortá-lo, mais ele vai entorcerar, né? Então, é uma coisa extraordinária esse capim. A distância das ruas, aqui, ó, você pode perceber que ela vai dar, ó, mais uma passada minha de 1 metro. Ela vai dar, tá dando aqui mais ou menos 1,20 m. Então o recomendado mínimo é 1 metro. Eu preferi plantar com espaçamento maior de 1,20 m, 1,20 m, 1,30 m, porque facilita a colheita para o pneu do trator não passar por cima da área cortada, que aí ela desenvolve melhor a rebrota, né? Se o trator ficar passando o pneu por cima de onde cortou, ele vai machucar ali e pode até matar a toceira. Então eu gosto de fazer esse trabalho dessa forma, plantando ali de 1,20 m a 1,30 m, até porque a toceira vai engrossando. Vocês podem ver aqui, ó, que ele tá topando a folha já. Isso aqui tá com mais ou menos 30 dias que foi feita a colheita. Agora eu tô pensando em a próxima colheita eu vou fazer in natura para dar para o gado, porque eu já estou com 2 silos cheios, então eu estou com 12 hectares de capiaçu plantado. Aí eu vou começar a fazer a colheita diariamente, da in natura com a proteína mais alta, isso no começo do meu confinamento. Aí quando acabar esses 12 hectares, aí eu vou entrar com o outro que foi feita a silagem. Aí vai até o final, né? Não sei, eu vou fazer talvez esse ano um sequestro, não vou fazer um confinamento.
Mas até porque quem for trabalhar com confinamento esse ano vai se dar bem, porque a expectativa da arroba do boi é muito boa, né? As exportações estão crescendo muito e é por isso que a gente tem que investir em tecnologias, né? E hoje você fazer um plantio de milho é muito caro. E o milho exige terra boa, né? Precisa de muito maquinário, implementos para você poder fazer todo esse trabalho. O capiaçu, a vantagem dele é que no começo você pode achar um pouco caro para plantar, mas você vai ter vários anos, a produtividade muito alta, você não vai gastar mais com o plantio, você vai gastar apenas com a cobertura e a sua colheita. E você vai ter aí, se for sem irrigação, vai ter 3 ou até 4, pode ser a possibilidade, até 4, se você for dar in natura, talvez dá até 4 cortes no ano, né? Porque você vai cortá-lo mais novo. Então é isso, pessoal. A gente tem que trabalhar no campo, não é porque o homem do campo mora na roça que a gente não pode usar a tecnologia. Aí isso aqui é o resultado, né, de uma pesquisa da Embrapa, e essa pesquisa está sendo transferida para a gente. Esse resultado é muito positivo e a gente tem que implantar essas tecnologias, né? Porque isso aí vai enriquecer mais a nossa labuta diária, né? Nosso dia a dia aí, porque se você ficar naquela mesmice, né, de trabalhar apenas com a pecuária do sistema extensivo, você não vai mais para frente. Hoje você tem que trabalhar com tecnologia, intensificar a pecuária da melhor maneira que você puder, buscar novas informações, né, participar de eventos. Tem que trabalhar hoje na pecuária intensiva com tecnologia, né, para você ter mais retorno. E eu queria agradecer a todos vocês que puderam ouvir, né, essas informações. Peço desculpa aí por não ter assim, uma didática, né, fluente, que a gente que mora aqui no campo não tem muita prática, né, de falar essas coisas. Mas muito obrigado aí, eu fico agradecido e boa sorte a todos vocês.